servos e servas de Deus, a paz do Senhor. Os que podem, tome o assento, por favor. Louvores aos céus. Quero magnificar a majestade eterna pela vida do anjo desta igreja, pessoa que eu aprendi a respeitar, aprendi a prestar continências ao grande Deus dos céus pela vida do anjo desta igreja. Eu não tenho dificuldade nenhuma em honrar alguém. Não. Eu tenho dificuldade em curvar-me diante de outrem, além do Senhor Deus, para adorá-lo. Isso eu tenho dificuldade. Mas honrar, não. Até porque a Bíblia é muito clara. Se tu encontrares alguém digno de honra, honre-o. A quem honra, honra. Eu estou tentando dizer para os senhores que esta igreja é uma igreja privilegiada em ter como liderança o pastor Samuel J. Marques. Um exemplo, quem o conhece de perto sabe, ele não é simplesmente, ele é muito seletivo. Ele não é seletivo, ele é muito seletivo. E pessoas muito seletivas são pessoas que têm pouquíssimos amigos, porque são amigos escolhidos a dedos. Um homem de um caráter assim, digno de ser imitado, de uma índole ilibada. Eu estou lutando para tentar dizer para você, parabéns pelo pastor que Deus vos tem entregado. Se não for pedir demais, quantos podem aplaudir ao Deus dos céus pela vida do pastor Samuel J. Marques? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vaso, vem cá, Vaso. Você não é profeta, não. Vem cá, Vaso. Você não é profeta. Ele é profeta. Você não é curioso, não, né? Seja Deus louvado pela vida de cada um dos senhores. Quantos querem ouvir o que Deus tem para falar? Ah, isso chegou glória a Deus? Quase ninguém. Quem quer ouvir o que Deus tem para falar? Ache duas pessoas e diga para ele, diga para ela: meu Deus quer falar com você nesta noite. Sem delonga nenhuma, abramos, pois, as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 6. É uma leitura um tanto vasta, em hábil tempo. Em hábil tempo, eu quero louvar os céus pela vida da outra banda do pastor Samuel J. Marques. Quando a gente vem ao mundo, a gente vem incompleto. Quando somos agraciados pelos céus em acharmos a nossa outra banda, aí a gente se torna uma só carne. Então eu quero louvar os céus pela vida da outra banda do pastor Samuel, que veio com o nome de pastora Ana Miriam. Aí você tem e é obrigado também, e eu, aplaudirmos ao Deus dos céus pela vida da outra banda do pastor Samuel J. Bom, Êxodo capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 6. Diz assim:
e apareceu-lhe o singular anjo do Senhor. Para ganharmos tempo, todas as vezes que você ler no Antigo Testamento ou no Novo, o anjo e não um anjo, quem conhece as Escrituras sabe que é uma expressão teofânica. Teo quer dizer Deus, fania, camuflado. É Deus em forma de anjo, tá? E é sabido que refere-se à segunda pessoa da Santíssima Trindade, ok? E que nós sabemos que foi encarnado e recebeu aqui na terra o nome terreno de Jesus. Então, vamos lá. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Até o versículo 6, tá? E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Último versículo. Disse mais, ou seja, Deus continuou falando: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ponto. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Até aqui. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ponto. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Só vocês? Só as mulheres? Varões? Detalhe. Essa foi a primeira vez que isto foi proferido. E fora proferido pelo próprio Deus. Daí para frente você vai ver muitas vezes Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas esta foi a primeira vez. O que eu vou lhe dizer aparentemente vai soar como heresia. Mas é bom você estar atento. Volto a repetir. O que eu vou te falar aparentemente vai soar como heresia. Observe. Isso aí é o próprio Deus falando. Isso aí é Deus se apresentando para alguém chamado Moisés. Só me escuta. Isso aí que nós lemos é Deus falando com Moisés. E Deus está se apresentando a Moisés. Moisés não sabe quem é Deus. Aí ele está se apresentando. E ele usa 3 nomes como referência. Aparentemente Deus precisa de citar nome para se apresentar. Mas é isso que está acontecendo. Por quê? Moisés conhece a história de Abraão, de Isaque e de Jacó. Mas Deus, Moisés não conhece.
Faz cerca de 430 anos que Deus não fala com o seu povo. Eles moram há 430 anos no Egito. Põe aí, Vaso, Êxodo 12:40, por favor. Rapidinho. Alguém pode ler? É só abrir aí. Abre a Bíblia, Êxodo 12:40. Pronto, podemos ler? 1, 2, 3. Ah, não. Fala com. Não. Você pode fazer melhor. Quer ver? Você é melhor que isso. Vamos lá, 1, 2, 3. Então, há 430 anos que quem nasceu ouve falar de Deus, mas Deus falar com a própria pessoa. Aí Deus chega para Moisés e usa Abraão, Isaac e Jacó como referência. Aparentemente, é heresia, mas é só aparentemente. É normal, principalmente no Nordeste. Quem é aquele menino? É Antônio. De quem? De fulana. Ou seja, fulano eu conheço. Ah, que bom. É normal lá no Nordeste. Principalmente na minha querida Bahia. Né? Tom de Zeca. Olha. Quem é? É Tom de Zeca. Sério? É Chiquinho de Totonho. Chiquinho de Totonho. E quem é Totonho? E o pai de Chiquinho. E Totonho é pai de Chiquinho. Ou seja, isso é normal, usar nome como referência. É isso que Deus está falando. Deus está falando. Está ouvindo, Moisés? Sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, Deus usou Abraão, Isaac e Jacó como referência para se apresentar para Moisés. A segunda vez, escuta isso, a segunda vez, pode tirar, querido, Êxodo 12:40. A segunda vez que esta palavra fora proferida, já não foi proferida por Deus, foi proferida pelo próprio Moisés. E Moisés chega para os anciãos, Moisés chega para o povo de Israel e conta que quem enviou ele. Quer ver? Esse mesmo capítulo, Êxodo 3, põe o 16, por favor. Dá uma olhada. Não, 31 não, 3. Êxodo 3, versículo 16. É só uma introdução e já eu entro no corpo do sermão. Podemos ler? 1, 2, 3. Não, você faz melhor. Vamos ler para entender. Ler por ler, não. Vamos ler entendendo. Isso aí é Deus enviando Moisés. Só me escuta, gente, por favor. Isso aí é Moisés sendo enviado pelo próprio Deus. E Deus disse para Moisés: quando você chegar lá, você vai dizer o que eu estou te mandando. Vamos ver o que é que Deus disse para Moisés dizer? Vamos lá, 1, 2, 3. Opa, pare Jacó. Vamos ler de novo, 1, 2, 3. Observe que não tem ponto, parágrafo nem final. Tem uma vírgula. Que tal você entender? Isso é muito sério, gente. O homem natural não vai entender nunca as coisas espirituais. Vou repetir, o homem natural não vai entender nunca as coisas espirituais. Observe que há uma vírgula ali, depois do nome Jacó.
tal você entender que é Deus dizendo: filha, filho, entra na fila. Está claro. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vírgula. Se é Deus dizendo, a próxima vez que proferir Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, essa vírgula pode estar atrás do seu nome. Eu gosto de pregar para quem acredita em milagre. Amo pregar para quem acredita em revelação. Essa vírgula pode estar atrás do seu nome. No dia que eu entendi isso aí, no dia que eu peguei essa vírgula, eu disse: tu pode ser o meu Deus também. Tu pode ser o meu Deus também. Isso é um convite. Isso é um convite, gente. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Depois de Jacó, não tem ponto final, tem vírgula. Isso quer dizer: entra na fila que eu quero ser o seu Deus também. Agora, por que Deus? Pode tirar, querido, obrigado. Por que Deus de Abraão? Por que Deus de Isaac? Por que Deus de Jacó? Simples. Deus de Abraão. Serei breve. Deus de Abraão. Para quem não sabe, o nome dele não era Abraão, era Abrão. Abrão morava na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Se Abrão fosse chamado hoje, seria iraquiano. E é só você buscar, dar um Google aí que você vai ver. Depois, agora não. A Mesopotâmia era composta por 4 cidades. Quantas cidades? Me ajuda, quantas cidades? Ur, Uruk, Nipu e Lagash. Ur, Uruk, Nipu e Lagash. Abrão morava na maior cidade da Mesopotâmia. E segundo a história, o pai de Abrão vendia, negociava o Deus da Mesopotâmia, estátuas. E o Deus da Mesopotâmia era Marduk. Quem era o Deus da Mesopotâmia? Meu Deus, quem era o Deus da Mesopotâmia? Quem era o Deus da Mesopotâmia? Marduk. Me ajuda. Marduk. E Abrão cresceu crendo que Marduk é Deus. Olha o arrudeio que eu estou tentando fazer para te explicar por que Deus de Abraão, por que Deus de Isaac, por que Deus de Jacó e por que daquela vírgula. Deus de Abraão. Abraão, segundo a história, ele era engenheiro agrônomo. Abraão, segundo a história, ele era muito rico. Abraão era o primogênito de 3 irmãos. Seu Terá tivera 3 filhos, todos 3 casaram-se. Só que 2 têm filho e 1 não. E esse 1 que não teve filho foi justamente o primogênito. Então o sonho de Abrão era ser pai. Tanto é que a Bíblia diz que o irmão caçula de Abrão morreu. E o que é que ele fez? Adotou o filho do seu irmão caçula, Ló. Cresceu como filho adotivo de Abraão. Mas há um vazio dentro dele. E o problema não estava com ele, estava com a mulher dele. A Sarai, segundo a Bíblia, ela era infértil, não gerava filhos. Tinha os costumes das mulheres, ou o costume das mulheres, que é o fluxo e refluxo menstrual, mas não tinha vida suficiente para gerar filhos. Um belo dia o velho Abrão está limpando Marduk, e ele ouviu uma voz que dizia: Abrão, Abrão. Ele tomou um susto. Quem és?
Eu sou Deus. Ele fala fala Marduk. Não, Marduk é a invenção de vocês. Mas você não disse que é Deus? A voz não está dizendo que é Deus? Sim. E como que você está dizendo que não é Marduk? Marduk não é Deus, não. Marduk é uma invenção de vocês. E tu és quem? Eu sou Deus que fez os céus e a terra. E desci para falar contigo. Há um vazio muito grande dentro de você. Tu és um homem incompleto. Não, sou rico, sou engenheiro agrônomo. Não, há um vazio muito grande dentro de você. E eu desci para completar você. Você quer ser pai. Era um segredo dele, ele nunca tinha contado para ninguém. Se eu te der um filho, você vai dizer, sou um homem completo. Ele disse, eu não dou só aquilo que o homem necessita. Se eu te der um filho, você vai morrer dizendo, sou um homem completo. Mas não vou te dar só um filho. Eu vou te dar uma grande nação. Mas para isso tem alguns princípios. Primeiro, sai do meio da tua parentela. E aí Abraão foi. Segundo a Bíblia, Abraão tinha 75 anos. Quantos anos? 75. 25 anos depois foi que isso veio se cumprir. 25 anos depois. E quando Deus disse para ele, aquela promessa que te fiz há 25 anos atrás, eu vou cumprir, o próprio Abraão não acreditou, está escrito. E esse texto eu faço questão de ler com você. O próprio Abraão não acreditou. Daí o porquê Deus de Abraão. Vou tentar te explicar. Senhores, Abraão, está escrito que ele fez isso, ó. Quando Deus falou com ele. Não mandou ninguém dar o recado. O próprio Deus foi lá falar com ele. Há 25 anos atrás, te prometi. Olha, daqui a um ano você vai tomar a criança no colo. E o nome da criança será Isaac. Está escrito que Abraão fez isso, ó. E está escrito assim, ó, que Abraão começou a rir, com o rosto entre as mãos. Eu vou ser pai, ó. Ai, ai. E sabe o que ele disse? Sarai não tem mais os costumes das mulheres. Sarai não entrava mais no período fértil. E eu, Abraão, não tenho mais potência sexual. Que tal você entender o que é Deus de Abraão? Se for fácil, está feito. Se for difícil, você faz. Você não é preguiçoso. Mas se for impossível, Deus é Deus das causas impossíveis. Deus é Deus das causas impossíveis. O que quer dizer milagre? Aquilo que não tem explicação. Por isso, Deus de Abraão, Deus das causas impossíveis. Põe aí, vaso. Gênesis. Estou finalizando agora. Capítulo 17. Põe versículo 15, 16 e 17. Êxodo 17, do 15 a 17. Podemos ler, gente? 1, 2, 3. Só mais uma vez. Só um instante. Quem disse? Quem disse? Falou para quem? Só mais uma vez. Vamos ler? Um, dois, três. 1, 2, 3. Olha o
17, é o último versículo. Vamos ler com graça. 1, 2, 3. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Riu-se. E disse o quê? Resumindo, põe aí, Vaso, aí mesmo no Gênesis. Põe aí, Gênesis, capítulo 21, versículo 5. Gênesis 21, 5. 1, 2, 3. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Só mais uma vez. Não, é só o 5, Vaso. Me ajuda, 1, 2, 3. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Pode tirar, querido. Amados, aí foi o dia do cumprimento. Deus cumpriu. Deus de Abraão quer dizer Deus de promessas absurdas. Vou repetir para ver se você pega a revelação. Deus de Abraão quer dizer Deus que faz promessas absurdas. Deus de promessas impossíveis. E Deus de Isaque, Deus que cumpre. E Deus de Isaque, Deus que cumpre. Para tomar o assento. E não ser enfadonho a minha irmã e meu irmão. E Deus de Jacó. Na cabeça de 70% de nós, evangélicos, Jacó quer dizer ludibriador. Sim. Jacó quer dizer enganador. Ah, quer dizer que Deus de Abraão, Deus das causas impossíveis. É. Deus de Isaac, Deus que cumpre. E Deus de Jacó, Deus do enganador. Quer dizer que bandido agora tem Deus? Quer dizer que 171 também tem Deus. Enganador tem Deus. Você quer matar de raiva um judeu? Estou falando judeu. Estou falando de carregador de equipar, não. Estou falando de judeu. Filho de Abraão, pronto. Quer matar de raiva? Diga que Jacó quer dizer enganador. Fala. Não, mas Jacó enganou. Em que Bíblia está escrito isso? Não, pastor, ele enganou o irmão aonde? Está escrito que o irmão vendeu barato. O irmão desprezou a primogenitura. Quer dizer que o cabo quer me vender barato. Eu que enganei? Me venda para tu ver. Não, mas ele enganou o pai. A mãe dele, está escrito, eu faço questão de ler esse texto. A mãe disse, me obedeça. Ele disse, mas mãe, papai vai me amaldiçoar, mãe, e eu tenho medo de ser amaldiçoado. Se teu pai te amaldiçoar, que a tua maldição caia sobre mim. Tão somente me obedeça. Ó, está escrito. Pastor, não tem isso na Bíblia? Não tem? Espera aí. Gênesis. Põe aí, Vaso. Capítulo de número 27. Põe aí, a partir do versículo 6. Do 6 aí a gente lê até o 12 mais 1. Tá? Não é 13, não, é 12 mais 1. Pega a visão. Sou político. Ó, podemos ler? 1, 2, 3. Opa, isso é Rebeca falando com Jacó. Daí para frente, nós vamos ouvir o que é que Rebeca vai falar. Podemos ler tudo de novo? 1, 2, 3. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo, traz-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz
Lê de novo. Onde é que o rapaz é enganador? Não, mas quando ele nasceu, ele saiu puxando o pé do irmão. Como que uma criança que nem nasceu ainda tem poder psíquico de apalpar, segurar e... Não, volta! Mas está escrito, pastor, saiu grudado, ok. Mas que tal você pesquisar? Que foi uma pele grudada no calcanhar, a mão, e saiu na base da cirurgia. Daí veio o nome dele. O nome dele é Jacó. Não, mas Deus mudou o nome dele. Quando? Lá no Nau de Jaboque, mudou o nome. Mudou. E 530 anos depois, Deus se apresenta para Moisés. Depois que mudou o nome, 530 anos depois, se apresenta para Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, porque eu mudei o nome, eu estou arrependido, de Jacó. O nome dele nunca foi mudado. Primeiro que Jacó não é o que dizem. Só dá um Google aí. Jacó quer dizer suplantador e não ludibriador. Jacó quer dizer aquele que suplanta, aquele que pisa com o calcanhar. Nasceu para estar em cima e não embaixo. Esse mesmo Jacó, por conta disso, fugiu. E aí eu finalizo agora, porque ele é Deus de Jacó. Lembra Jesus? A mulher samaritana na cidade de Sicar, ela estava na beira do poço de Israel, de Jacó. Lá no Nau de Jaboque, Deus só disse para ele: eu prometi a teu avô que ele seria pai de uma grande nação, e a nação vai vir de você, dos teus 12 filhos, e o nome da nação será Israel. Lá no Vale de Jaboque, ele ouviu o nome do país que Deus prometeu a Abraão. E porque ele é Deus de Jacó, ele está fugindo da espada de seu irmão. E ele teve um sonho, todos nós conhecemos. E ele saiu sem nada. Sem nada, só com a roupa do corpo. O travesseiro foi uma pedra. Ele não tinha nem o que comer. E aí ele disse: eu sou neto do teu amigo Abraão. E olha o que ele disse para Deus. Gênesis capítulo 28 é a última expressão que nós vamos ler. E eu devolvo o microfone a quem de direito. Gênesis 28, a partir do versículo de número 18. Nós vamos ler até o versículo 21. 18, 21. Podemos ler? 1, 2, 3. Para um pouquinho. Olha o que Jacó, olha o voto que ele fez. Se Deus for comigo,
Primeiro foi o quê? Se Deus for comigo. Eu quero companhia, estou sozinho. E me guardar nessa viagem que faço. Eu quero que o Senhor me proteja, companhia e proteção. E me dê pão para comer, quero mantimento. E vestes para vestir. 21. E eu em paz tornar a casa do meu pai. O Senhor será o meu Deus. Se 530 anos depois ele se apresenta como Deus de Jacó. Pegou? Jacó chamou Deus para aceitá-lo, para dar tudo o que ele tinha pedido. Se o Senhor me der, o Senhor será o meu Deus. 530 anos depois, Deus se apresenta para Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso quer dizer que nesse dia Jacó fez assim. Vem aqui, meu amado, por caridade. Jacó fez assim: Deus, se o Senhor fizer isso, 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 tu será o meu Deus. Chamou Deus para um negócio. Sabe o que Deus fez? Negócio fechado. Está aí. Olha o arrudeio que eu fiz. Se tu fores comigo, tua presença, e me guardares proteção, o que é seu, Deus de Jacó? Presença garantida, proteção garantida. O que é seu, Deus de Jacó? Presença garantida, proteção garantida. E me deres pão para comer. Não vai faltar nada na sua mesa. E me deres vestes. E eu quero também paz. Deus de Abraão, Deus de promessas absurdas. Deus de Isaac, Deus que cumpre. Deus de Jacó, o Deus da provisão. Olha o arrudeio que eu fiz para tentar te explicar o que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí ele coloca uma vírgula, dizendo: não quero só ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu quero ser a sua companhia, quero ser a sua proteção, eu quero ser a sua paz, eu quero ser aquele que provê o mantimento e quero te dar as vestes. Sabe o que é que eu entendi? Deus dizendo: quando alguém disser Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, você vai ter certeza que ele é seu Deus, que vai dizer assim: meu Deus também. Meu Deus também. Quando eu proferir Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, bate nesse peito santo e diga: meu Deus também. E aí eu devolvo o microfone ao anjo da igreja. Preparado para sair daqui abençoado até o tutano? Quem recebe esta palavra? Deus de Abraão, Deus de promessas absurdas. Deus de Isaac, Deus que cumpre. Deus de Jacó, Deus que provê. Deus que provê. Deus da provisão. Eu não tenho dúvidas que tem gente aqui que está passando, sabe, pelo vale. De uma hora para outra começou tudo a desandar. E também mais perdido que segue tiroteio. E Deus dizendo: filho, filha, te trouxe aqui hoje para te dizer, para estar passando o que está porque quer. Eu estou aqui. Quer que eu resolva? Quer que eu seja só o Deus de Jacó, para na vírgula? Ou quer que eu seja o teu provedor? Alguém recebe esta palavra? Aleluia! Quando eu disser Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, bate no peito, meu Deus também. Mas profere com fé, com autoridade. Mas já conheço Deus, Jacó também conhecia. Então você entendeu o que é que Jacó estava dizendo? Eu sou salvo, pastor. Quem é que está falando de salvação? Mas eu já conheço Deus. Eu sei que tu conhece. Jacó também conhecia. Olha para alguém que está do seu lado e diga com muito carinho para ele, com muito carinho para ela: pega a visão. Não, ele não ouviu não. Pega a visão. Mas tem gente que está morrendo afogado, mas não pede socorro.
Deus está dizendo nesta noite: a partir de hoje, quando lerem a palavra Jacó, não vai parar na vírgula. O seu nome vai estar em cruz. E para Satanás ouvir lá na Geena, para Satanás ouvir lá embaixo: igreja viva, igreja militante, assim diz o Deus de Abraão: tem bênção para mim, tem bênção para ti, para estremecer o inferno. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O ensaio foi 10. Eu vou dizer: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você vai bater no peito e vai dizer: meu Deus também. Quando eu disser Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o I é para tu. Aí é a senha. Aí é a senha para Satanás ouvir lá na Geena. Escuta essa, delinquente. Escuta essa, cabeça rachada. Igreja viva, igreja militante, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e... Aplauda Jesus! Aleluia!